Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Urbancast, o podcast do Urban Cowork. Faz tempo que a gente não tá junto, hein, gente? Tô com saudade de vocês. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Rafael Scalco. É isso mesmo, né, Rafael? Isso mesmo, o prazer é meu. Cara, hoje a gravação vai ser punk, porque a gente vai falar sobre um dos assuntos que eu mais sou apaixonado, que é gastronomia e gestão. E eu tô aqui com um outro cara apaixonado por gastronomia, mas ele ganha dinheiro, eu só gasto, né? É bem diferente. Eu sou um amador, né? O amador é aquele que ama o que faz. Eu sou um amador em dar pitaco, fazer crítica de restaurante, fazer crítica de pratos. Não, ele dá consultoria hoje. O cara se tornou tão fera que hoje ele dá consultoria para donos de restaurante. Ele já passou por alguns restaurantes, hoje ele empreende, inclusive na área gastronômica, e hoje a gente vai bater um papo sobre gestão. A gestão na área gastronômica, especificamente a gestão de restaurantes, que talvez seja uma das áreas mais desafiadoras do nosso país e talvez do mundo. Não é, Rafael? Prazer estar aqui, obrigado, tá, pela presença. O prazer é meu estar aqui para a gente bater esse papo, falar bastante de gestão, que é uma dor da maioria dos donos de restaurante, donos de negócio de alimentação, como tu falou, né? Muitos são amantes. Eu amo fazer, eu amo cozinhar, alguém me diz que a minha comida é muito boa, eu resolvo abrir um negócio. E aí, quando abre o negócio, o amor muitas vezes vai embora rapidinho pela falta de gestão e todas as dores de cabeça que vai vindo em cima disso, né? Não é fácil, cara. Eu acho que é fácil. Eu acho que se você gosta, às vezes eu passo num restaurante e eu falo, puta, cara, aquele cara tá fazendo tudo errado. Aí eu falo, nossa, se esse restaurante fosse meu, não é? Mas a gente sabe que mexer, principalmente serviço, mexer com o público e restaurante, geralmente você tem uma folha de pagamento muito grande, não é? É uma mão de obra que é muito complicada a mexer e eu entendo os desafios que tem, não é, para você conseguir ter um restaurante de sucesso. Agora me conta um pouco sua trajetória, apesar de muito novo. Me conta, você nasceu em São Paulo, hoje é pai de 3 filhos, né? Filhas, né? Casado. Exato. Não é? Mora em São Paulo. Isso, moro em Alphaville. Eu sou, na verdade, nascido no Rio Grande do Sul. Tá. E aí, quando eu tinha uns 13 anos, meu pai sempre trabalhou em multinacional. E aí, eu vim morar aqui em São Paulo com ele. Fiquei aqui a minha adolescência. E com 17 para 18 anos procurando faculdade, né? Eu já desde muito cedo eu tinha certeza que eu queria fazer gastronomia. E lá no começo, porque eu gostava de cozinhar. Meu pai sempre gostou, aquela coisa da cozinha, em família. Sempre a nossa família foi sempre muito disso, mas ninguém nunca trabalhou. E aí eu falei, bom, fazer uma faculdade agora, não gostava muito de matemática, química, física, piorou. Falei, cozinhar é a minha praia. E aí fui procurar uma faculdade de gastronomia, tinha algumas opções aqui em São Paulo e eu descobri uma opção lá em Balneário Camboriú também. E o que me fez ir, além de Balneário Camboriú, né, ser praia, litoral, ser um clima muito mais gostoso, né, para um jovem do que de São Paulo, uma coisa que me chamou a atenção naquela época para eu escolher a faculdade, que hoje eu entendo que isso não é o mais importante, mas naquela época era, é porque a faculdade lá ela era bacharel, ou seja, era um curso superior. Tá. E as faculdades que tinham aqui em São Paulo eram um curso técnico. Naquela época, para mim, né, e pessoas mais antigas, a gente vem de criações, que poxa, precisa ter uma faculdade, você precisa ter um diploma, né? Hoje eu vejo que, a não ser para uma área médica, alguma coisa assim, o que importa é prática, é fazer acontecer e não um diploma. Mas naquela época, isso foi uma das coisas que me seduziu a decidir ir lá para Balneário Camboriú. E aí fiz a faculdade lá, trabalhei em alguns restaurantes na região, cheguei a trabalhar, fazer estágio num restaurante que era o 4º melhor do mundo na época, conheci minha esposa na faculdade. Que era o Dom, né? Que era o Dom, exatamente. Então Vim chegou a trabalhar com o Alex Atala lá. Exatamente. Então fiz um estágio aqui com ele, a minha esposa passou um ano trabalhando em restaurante 3 estrelas, Guia Michelin na França, e aí a gente se conheceu ali no final da faculdade, e a gente, bom, quando eu entrei, o meu sonho era esse, né, montar um restaurante. E até porque quando eu comecei a trabalhar, o salário de um auxiliar de cozinha, de um cozinheiro, não era o que eu sonhava pro resto da minha vida. Mas foi muito importante porque eu passei por todas as áreas, desde auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, fazer tudo. Então eu entendo muito dos bastidores como funciona. Mas eu entendi que eu quero empreender. Você entrou na faculdade para montar um restaurante. Exato. Você queria isso. Exato. Só que você já imaginava que você, para isso, teria que passar por todas as etapas ou não? Então, conforme eu fui avançando na faculdade, na verdade, assim, no primeiro semestre eu já comecei a trabalhar. No primeiro semestre da faculdade eu vi ali que tinha pessoas de outros períodos da faculdade, né, de semestres à frente,
e que daqui a pouco desistiam da faculdade e que ficava lá só curtindo e seguia para outra área. Eu falei, eu vou, já que eu sou novo, 17 para 18 anos, não preciso de muito dinheiro para viver, não tenho filho, não tenho mulher, não tenho nada, eu vou meter as caras e vou fazer acontecer para ver se é isso mesmo que eu quero. Porque se não for, eu ainda sou novo para trocar de faculdade. E o que eu vi acontecer muito foi isso. Muita gente que ia lá, ficava só na faculdade, era muito legal, muito bacana e tal. Só que aí quando ia entrar no mercado de trabalho, poxa, uma remuneração baixa, tem que limpar chão, esfregar fogão, calor, gritaria, correria. O cara arrepia. Eu falei, não, vou fazer isso aí quando eu sou novo pra ver. E aí fiz, fui gostando, mas falei, bom, mas eu quero mesmo é ser dono do meu negócio. E aí com a faculdade feita, conheci minha esposa, a gente falou, bom, vamos empreender agora então, vamos ter o nosso restaurante? E aí a gente falou, bom, vamos então. Aí só veio um grande problema da maioria dos empreendedores, só nos faltava uma coisa, não era vontade, era dinheiro. A gente não tinha o dinheiro, a gente queria montar, mas não tinha dinheiro. Você já tinha passado por diversas áreas de um restaurante, Sim. né? Porque eu vejo como muito importante isso. Eu acho que você tinha colegas assim que entraram ali pelo motivo certo, mas eu não sei se o sonho dele, ele queria muitas vezes fazer aquele curso e ele achou que depois de 4, 5 anos ele ia pegar o dinheiro com algum tio, pai, e iria montar o restaurante. E alguns devem ter feito isso, mas devem ter quebrado depois de 3, 6 meses. Que tem muitos restaurantes que acontece isso, né? O cara se forma em gastronomia, coloca lá o chapéu de chefe, e aí ele arruma lá 1, 2 milhões com o pai ou com alguém que seja, deixa o restaurante lindo, não é? Só que não tem gestão, porque ele não sabe tocar aquilo. E aí ele gasta 2, 3, 10 milhões, que eu já vi acontecer, em 6 meses e 1 ano. Exatamente. Porque ele não passou por todas as áreas, ele não lavou prato, ele não passou ali pela cozinha, ele não descascou batata, literalmente, não é? Ele não passou ali por um cliente, não é? Mais mal educado, ele não entendeu como funciona a gestão. Isso você passou por isso. Exatamente, eu passei por isso e tenho muito mais segurança para liderar as pessoas e mais do que isso. Porque quando tu vai entrar em restaurante, tu vai ver que normalmente as pessoas que trabalham são pessoas mais simples, mais humildes. Tu vai trabalhar com uma pessoa, por exemplo, que veio lá do Nordeste, que não tinha nada e começou a trabalhar num restaurante. E a maioria dos restaurantes estrelados, restaurantes famosos aqui de São Paulo, o chefe muitas vezes é um cara que começou lá de baixo, começou lavando louça, que tem toda uma história, uma trajetória. E aí tu vem de uma família, fez uma faculdade de gastronomia, e aí esse negócio da gastronomia do chefe tem muito ego envolvido, tem muito glamour. Naquela época, isso quando 15 anos atrás, quando eu entrei, já vendia-se esse glamour. Hoje, ainda mais com esses programas de televisão, vende-se muito isso, só que a realidade na prática é muito diferente. Então, você querer cortar caminho, pegar os atalhos, aí quando você tem que fazer a gestão, quando você tem que liderar as pessoas, você não sabe liderar essas pessoas. Muitas vezes o cara é muito bom de cozinha, sabe cozinhar muito bem, mas não sabe fazer uma ficha técnica, não sabe ver o custo, não sabe liderar a pessoa, não sabe cuidar de finanças, não sabe fazer marketing, só sabe cozinhar. E é muito mais do que isso. Para fazer em casa funciona. Para ter um negócio, eu falo que uma das grandes viradas de chave nossa foi quando eu entendi algo. Que nós somos um negócio de pessoas que por acaso vende comida. Porque muitas vezes a gente acha que é um negócio de comida e por acaso tem umas pessoas lá para eu poder fazer a comida. Mas na verdade a gente é um negócio de pessoas. Todos os negócios, na verdade, né? Tem esses 2 P's, né? Pessoas e processos. E é o que eu bato muito e faço nos meus negócios, ensino nos meus mentorados, que é a gente ter essa gestão de processos e de pessoas. Entendi. Agora, me conta como foi sair da faculdade e empreender. Que hora que deu esse estalo e qual que foi o primeiro empreendimento teu? Legal. O estalo, como eu te falei, eu já entrei querendo fazer isso, né? E aí, passando essas experiências, falei, não, vou empreender. E aí, eu só não tinha o dinheiro. E na época, a gente via muito na televisão, tava super em alta, lá nos Estados Unidos, os food trucks. Sim. Que era uma coisa que não tinha chegado aqui no Brasil ainda. Isso lá por 2012, tinha esse movimento e a gente falou, bom, montar um restaurante eu não vou ter dinheiro, mas de repente comprar uma combizinha usada e fazer uma cozinha eu acho que dá pé. E aí a gente comprou uma Kombi usada lá em Itajaí, que é uma cidade vizinha, Balneário Camboriú, trouxe aqui para São Paulo numa empresa que na época, depois eles bombaram fazendo food truck, mas na época eles faziam Kombi para pastel, caldo de cana, que sempre foi tradicional aqui em São Paulo isso, né? E aí reformaram essa Kombi, a gente levou para lá, a gente, do pouco dinheiro que a gente tinha, uma das coisas que a gente sempre cuidou muito foi questão do branding, da marca, identidade visual.
Então a gente contratou uma agência lá em Balneário Camboriú, que era uma das referências. Quando ele passou o orçamento, eu falei, meu Deus, isso aí é todo o dinheiro que eu tenho. Mas ele gostou da gente, simpatizou, fez um preço lá que deu para ir, e a gente criou, então, a Combina Felite. E aí era uma Kombi, então, que a gente vendia as massas na rua. E aí, quando a gente foi montar, como era uma ideia inovadora, tinha 1 ou 2 operações aqui em São Paulo, depois virou uma febre e hoje já se caiu bastante, né? E a gente foi na prefeitura da cidade de Balneário Camboriú, falou, a gente tem essa ideia, esse projeto, tem como fazer? Eles falaram, não existe, porque nunca ouviram falar de food truck, o que é isso, né? Não tem como fazer. Aquela coisa política, a gente sabe que às vezes não tem muita boa vontade, né? E aí a gente falou, bom, ali veio o primeiro ponto de inflexão. E aí, será que a gente desiste, já que eles disseram que não dá pra fazer? A gente falou, não, vamos fazer porque tá acontecendo lá, isso vai chegar aqui. E aí resolvemos, compramos, fizemos, quando foi pra montar a gente voltou na prefeitura. E aí, agora é aqui, é essa Kombi, é desse jeito. Não tem como fazer. De novo, e aí, vamos desistir? Não, vamos em frente. E aí o que a gente decidiu fazer? A gente decidiu ir pra rua sem alvará. Porque precisava ter um alvará. Na cidade lá existia lei para cachorro-quente. E aí, na minha cabeça, poxa, tem lei para cachorro-quente, que lá eram uns negócios assim, não era bacana, sujo, mal organizado, não era limpo. A gente, com a formação em gastronomia, a minha esposa ficava na cozinha e eu no atendimento. Com roupa de chefe, avental, a Kombi era toda dentro revestida de inox, que ninguém nunca tinha visto uma Kombi toda de inox, e um negócio de outro mundo, para um padrão de comida de rua. A gente falou, bom, se o cachorro-quente dá certo, a gente vai dar. Mas como eles não quiseram nos dar o alvará, vamos abrir. E uma hora eles vão ter que vir aqui. E quando eles veem isso aqui, é impossível eles não nos darem um alvará, né? Vendo que tá num nível muito acima. E aí ficamos mais ou menos 1 mês trabalhando assim na rua sem alvará. E aí um jornal da cidade veio fazer uma matéria com a gente, porque na época era algo muito inovador, né? E aí nos botaram na capa do jornal lá, que é um jornal de bastante circulação na região, e botaram assim, nova onda da gastronomia de rua chega a Balneário Camboriú. O jornal saiu de manhã, à noite, quando a gente abriu a Kombi, a prefeitura estava lá. Os fiscais estavam lá. Para fechar. Para fechar. Aí eu falei, bom que vocês vieram, então agora vocês vão poder ver como é que é e me liberarem, né? Ele falou, bom, então você tem que ir lá na prefeitura amanhã e tal. Aí a gente foi na prefeitura, conheceu algumas pessoas, conseguiu conversar com o secretário e tal, porque o jornal ficou na prefeitura, todo mundo viu o jornal e tal. A gente achava que ia ser muito simples, encurtando a história. A gente ficou 2 meses fechado, entrou com o advogado, fez tudo que podia e não teve como dar sequência naquele momento. É complicado, né? E se você veja que o food truck até hoje ele não conseguiu ser da forma que é em outros países, né? Porque eu fui para os Estados Unidos algumas vezes, tinha vários food trucks que cada dia ele estava num lugar, na rua, não é? Aqui nem em São Paulo você não conseguiu, a gente não conseguiu fazer isso. Você tinha lugares próprios onde o food truck estava, e privados, né? Na maioria deles privados. Você não tinha lugares, ruas, onde eles estavam, como em Los Angeles, eu morei lá, era assim. E não conseguiu, a gente não conseguiu. Exatamente, por questão de legislação. E é exatamente isso que você falou, porque a ideia era essa, ser itinerante e rodar. Isso que é o modelo de food truck, é assim. Um dia ele está num bairro, outro no outro, tal, ele vai circulando. Exato. E aí o que as legislações foram fazendo? A gente deixa, mas tu tem que estar num lugar fixo, endereço fixo, com banheiro fechado. Aí não é. Exatamente. E aí o que a gente fez? Como isso tudo eram leis municipais, a gente foi para a cidade vizinha, que é Itajaí. E lá a gente foi super bem recebido, a prefeitura aceitou. Quando a gente foi passar pela vistoria da vigilância sanitária, o pessoal da vigilância, o que foi nos avaliar, ele chamou todo mundo do escritório e falou, gente, vem ver isso aqui. Porque eles ficaram realmente admirados. E aí em Itajaí nos deixaram, mas nessa condição. A gente ficava a gente negociou com um posto de gasolina, então a gente parava anexo ali ao posto de gasolina, que tinha o banheiro do posto. Entendi. E a gente atendia dentro do posto. A gente ficou um pouco mais de 1 ano ali, e aí a gente chegou a essa conclusão. Bom, como ela nos Estados Unidos não vai rolar. E lá atrás, como o nosso sonho era ser um restaurante, e o negócio foi dando certo, e a gente já não estava mais dando conta, só eu e minha esposa, porque aí a gente produzia em casa, a gente fazia tudo, preparava e finalizava na Kombi. Sim. Então também a logística não era boa, a gente falou, bom, então talvez agora é o momento de fato da gente virar um restaurante de fato, e a gente foi começar a procurar ponto, e aí transformou a Combina, que era só uma comida de rua, de fato num restaurante que tem até hoje. Quanto tempo o restaurante? Faz 11 anos já que a gente começou. 11 anos de restaurante? 11 anos.
Pô, 11 anos, eu acho que é mais do que 90% dos restaurantes, né? Com certeza. Eu não sei qual que é o índice, mas o índice de falência, de morte de restaurante é um dos maiores, né? Como a gente falou. E por que você acha, Rafael, que os restaurantes têm esse índice tão grande de falência, cara? É falta de gestão. Total. É muito amadorismo. É porque, assim, a barreira de entrada para tu montar um restaurante é muito baixa. E hoje é ainda mais baixa, porque antes era baixa, mas iam ainda querendo ou não, tirando o caso do food truck, eu tenho que alugar o endereço, eu tenho que comprar mesa, eu tenho que comprar cadeira, eu tenho que investir um dinheiro para montar um restaurante. Hoje, e aí com a pandemia, com essa questão dos marketplaces, iFood, Rappi, o pessoal começou a poder cozinhar em casa para vender. Então, se assemelha muito ao modelo de startup, né? É um MVP. Hoje tu faz um MVP muito fácil. Na tua própria casa, na cozinha, tu abre lá um restaurante no iFood e já começa a vender. Então, a barreira de entrada é praticamente nenhuma. E aí, todo mundo olhando de fora acha que, bom, restaurante deve ganhar muito dinheiro. Imagina, eu faço esse prato a R$5, vendo a 20, eu tenho 300, 400, 500% de margem. Parece um negócio maravilhoso, mas na prática, a coisa tende a ser um pouquinho diferente disso. É muito diferente. Eu converso com alguns donos de restaurante. Falo pra verdade, poucos estão felizes, né? Poucos sobrevivem como você está sobrevivendo 11 anos, cara. 11 anos no mesmo lugar? A gente, 1 ano ali na rua, né? E aí já faz 10 anos nesse ponto físico lá. E hoje tem outras unidades também. Mas essa que a gente começou, 1 ano com a Kombi na rua e 10 anos já no mesmo lugar. Quantas unidades hoje? Hoje a gente tem 4 unidades. 2 são desse restaurante italiano e a gente tem uma outra marca também chamada Fox Sanduíches, que a gente tem mais 2 unidades também. Tudo em rua? Tudo é restaurante, né? Mais loja de rua, mais restaurante. Tá. 11 anos já, cara. Porra. E me fala, qual que você acha que é o principal fator para você chegar a 11 anos, cara, de um restaurante? Você vai falar gestão, né? Uma pergunta difícil. Tudo sempre vai envolver... É porque quando a gente fala gestão é uma palavra muito genérica, né? Eu acho que mentalidade talvez é uma questão importante, porque muita gente acaba fechando por ter uma mentalidade errada, por não ter resiliência, por cada vez mais essas gerações, né, que estão vindo cada vez mais, qualquer coisinha que fica difícil eu desisto, eu largo. Então, como eu não tinha muita opção, eu investi tudo que eu tinha, o que eu não tinha, eu tinha que fazer aquilo ali dar certo, eu tinha que fazer aquilo acontecer. Então, não tinha uma opção assim, eu vou fazer outra coisa. Então, assim, a gente botou muita energia mesmo ali no começo. E fez acontecer. E sempre buscando conhecimento. Então, a gente já tinha formação em gastronomia, então a gente já entendia muito de cozinha, só que quando a gente abriu e a gente começou a ter funcionário, a gente entendeu que era muito além da comida. Então, principalmente parte de pessoas, processos. Então, a partir desse momento, a gente começou a estudar muito, buscar fazer cursos, imersões, muita questão de autoconhecimento, para poder fazer a gestão do negócio. E muitas vezes a pessoa quer um resultado, por exemplo, um médico para ter... Normalmente médico é uma pessoa que é muito bem remunerada, né? Mas quantos anos esse cara passou para ser bem remunerado? Muitas vezes 5, 6 anos de faculdade, mais 2 ou 3 anos de residência. E às vezes o cara monta um restaurante, quer ter um salário de médico, que inclusive dá para ter até maior do que um salário de médico, só que não quer estudar nada. Acha que tudo vai cair do céu, acha que tudo é fácil. Então não tem outro caminho senão eu tô perguntando né? isso pro Rafael, gente, porque hoje o Rafael ele dá mentoria para proprietários de restaurante, não é? Sim. Desde quando você faz isso? Já faz 2 anos. Então você, em um momento da sua vida, você achou que você tinha esse conhecimento para passar para outra pessoa, para que pudesse acelerar esse processo, não é? E que pudesse garantir que ele fosse sobreviver durante muito mais tempo, como você tem sobrevivido, não é? Exato. Eu sempre falo que o mentor não é a pessoa que sabe tudo. Ela sabe um pouquinho a mais do que quem está ali abaixo dela. Então, o mentor é a pessoa que já chegou onde eu quero chegar e vai me ajudar a trilhar esse caminho com menos esforço, menos dificuldade, gastando menos dinheiro, perdendo menos tempo. E eu, lá no meu começo, eu tive um mentor, mas de forma informal. Porque esse termo mentor tem o quê? De 5 anos para cá. Antes nem existia esse termo, né? Então, eu tive um
um amigo que eu fiz, que ele tem até hoje uma operação muito maior do que as minhas, uma pessoa mais velha do que eu e me pegou meio que como um filho e foi me ensinando muitas coisas. Isso é muito bacana. Então eu tive esse mentor. Só que foi, digamos assim, às vezes é sorte, tem uns que chamam que é Deus, mas enfim, eu tive essa pessoa. Mas muitas vezes a pessoa não tem. E aí eu entendi, e aí muitas pessoas vinham me procurar. Rafa, como é que tu faz isso? Rafa, me dá uma dica daquilo. Porque lá em Balneário Camboriú, nosso restaurante é uma referência. Então as pessoas acabavam que me conheciam, vinham procurar. Na faculdade, por exemplo, e sempre os novos alunos, os professores pedem para fazer uma visita técnica, conhecer o nosso restaurante. Muitas vezes, quando eu morava lá ainda, a gente ia para avaliar a banca, né, da faculdade. Então a gente foi criando ali uma referência. E as pessoas vinham me procurar, e eu sempre gostei de ensinar, eu sempre gostei de ajudar. Legal. Falei, bom, tem um negócio aqui também, até porque eu gosto de ajudar, mas também toma tempo. Claro. E aí eu entrei nessa Você outra criou. linha que é criar as mentorias e cursos A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa mentoria, mas eu queria já explorar e usar você como um mentor aqui. Você vai dar mentoria para todo mundo que está assistindo aqui. Quando eu te perguntei qual que você acha, eu vou responder. Na minha opinião, um dos principais motivos para que o restaurante eles já comecem mal, porque eu acho que não, eu acho que geralmente o dono do restaurante ele quer tudo, ele quer fazer tudo, cara. Não existe posicionamento. Hoje no Brasil é muito complicado. Ele quer vender de tudo e ele não cria um diferencial. Hoje eu não vejo um restaurante sobreviver sem um diferencial, que seja um prato, que seja um ambiente, que seja alguma coisa que chame atenção. Eu vejo muito restaurante gastar, como te falei, 3 milhões na decoração, aí bota não sei o quê, bota um monte de espelho, é vidro, vira tudo igual, os restaurantes tudo igual, não é? Igual com esses botecos cariocas aí. Vira tudo boteco carioca, cara. Só que de carioca não tem nada. Hoje até os cariocas não estão querendo mais ser do jeito que são os botecos cariocas de São Paulo. Então eu acho que ele não se posiciona. Ele investe muitas vezes em coisas erradas. Não que não seja importante ter um lugar bacana, mas talvez não seja o mais importante. Não é? Ele não cria uma experiência bacana para o cliente. Quando o cliente olha aquele cardápio, ele não sabe nem o que pedir. Tem tanta coisa naquele cardápio. É o que eu mais vejo. Eu acho que esse é um dos fatores. Você concorda comigo? Total, total. Eu bato muito nessa tecla que tu tá falando de ser específico, de tu ter um diferencial, de por que as pessoas vão te procurar. E eu falo também dos 3 pilares de um negócio de alimentação, que é comida, ambiente e atendimento. Esses 3 pilares muito bem alinhados vão levar uma experiência para o cliente. Então, o ambiente é importante, o atendimento a comida também. E aí, para algumas pessoas, a comida é mais importante, para outros é o ambiente, é a localização, para outros vai ser o atendimento, mas esses 3 itens têm que estar muito bem alinhados. Só um ambiente muito bonito, porque o ambiente é o mais fácil, né? Eu tenho dinheiro, eu invisto, eu faço um negócio lindo, mas eu não tenho atendimento, eu não tenho qualidade. Cardápio, então, nem se fala, porque é justamente isso. Eu quero, e eu sempre digo, né? Essa frase não é minha, mas a melhor forma de não agradar ninguém é querer agradar todo mundo. E aí tu faz um cardápio amplo que tu quer agradar a todos e acaba não tendo diferencial nenhum. Tem só uma exceção. Hoje, como eu dou mentoria, eu tenho gente de vários portos e de vários lugares, de capitais, assim como cidades do interior. O que eu percebo? Cidades muito pequenas, muito do interior, assim, cidade com 5 mil habitantes, 8 mil habitantes. Nesses casos, até é ok você ter mais opções, ser um pouco mais diverso, porque às vezes você é só você e mais um restaurante na cidade. Claro. Mas tirando esse caso de exceção, quanto mais específico é melhor, tanto para controle, desperdício, esse é um outro ponto, né, de restaurante que dá muito desperdício. Tem um termo que a gente usa para restaurante, para negócio de alimentação, que é o CMV, o custo da mercadoria vendida. Ou seja, para eu fazer esse prato aqui, quanto que eu gasto para fazer esse prato? Então são os alimentos. E tendo um cardápio muito grande, não tendo isso muito planejado, o que acontece? Tu tem muito dinheiro parado em estoque. Às vezes tu precisa ter funcionários a mais para fazer, porque tu tem muitas produções, gera erros, gera desperdício, produto vence. Então, o CMV é o grande vilão ou o grande aliado num negócio de alimentação. Às vezes eu pego o caso de mentorado que está lá com um CMV, eu digo que um CMV ideal é 27%. De um faturamento de um restaurante, 27% do seu custo CMV. Às vezes eu pego o mentorado quando entra com 45% de CMV. Loucura. É loucura. Aí a gente faz um ajuste lá, baixa para 35, 32. Dependendo do porte do restaurante, isso representa 20, 30, 40 mil reais no mês. Não, é uma loucura. E a gente também tem que entender, e aí também entra a tua empresa de mentoria, de educação, não é?
A nossa cultura de gastronomia, ela é muito nova ainda. Quando você viaja para outros lugares, viaja para a Europa principalmente, né, você já tem uma cultura de gastronomia onde as pessoas já aprenderam a sair, né, para comer. Elas já saem para comer há muito tempo. A gente sai para comer, na verdade, tem o quê? 20 anos, 25 anos. Nossos pais nunca saíram tanto quanto a gente saía. Não é? Comia-se muito em casa, fazia assim. Para onde nós íamos quando eu era criança, eu lembro. Mas que a gente ia numa pizzaria, cara. Pizzaria ou churrascaria. Era onde a gente ia. Eu tô com 43, era onde a gente ia. E uma vez por semana ou uma vez por mês lá. ainda. Hoje a gente sai quase todo dia para comer fora. Porra, é toda opção. É tailandês, japonês, é todo canto. Não é? Então existe essa questão da cultura gastronômica, tanto pro cliente como para o cara que está abrindo o restaurante, que eu acho que isso vai evoluir muito no Brasil, não é? Muito. Tanto porque o cliente vai exigir mais, e o cliente exigindo mais, ele exige também que esse dono de restaurante ele se prepare mais, não é? Você veja, tem casos aqui em São Paulo de restaurantes que estão lotados que eu não entro. Que eu não entro. Não vou citar os nomes aqui. Eu acho que muita gente que me conhece sabe, eu não entro. Então não quer dizer que o cara tá cheio também, que ele é bom. Você concorda com isso? Total. E a gente tem um mercado de restaurante analisando um mercado muito crescente. Isso. É um mercado que existe há muitos anos, vai sempre existir. Tu vê, a pandemia, acabou os restaurantes. Não, foi pro delivery, fez outra situação. E mesmo acabou a pandemia, todos estão mais cheios. Todos estão mais cheios. Exato, todo mundo quer sair. Então, isso é uma tendência que não vai morrer nunca. E restaurante. É mundial, cara. É mundial. Eu acabei de voltar agora da Europa, de Londres. Você não entra um restaurante, todos os restaurantes têm fila. Todos os restaurantes têm fila. E aí, eu tava mês passado, entendeu? Eu fui pra Chicago, na maior feira de gastronomia do mundo, que chama NRA. Tu foi do NRA. E aí, eles trouxeram uma palestra, eu não vou saber a porcentagem de dizer, mas eles estavam falando justamente sobre isso, né? Quando você era criança, 20, 30, 40 anos atrás, exatamente o que tu falou. Quantas vezes tu ia num restaurante? Hoje, por exemplo, meus filhos, 4, 5 anos, vão em restaurante com uma grande frequência e mais do que isso, escolhem o próprio prato. Sim. Antigamente você nem ia e quando ia o teu pai que dizia o que tu ia comer. Hoje a criança já vai lá e já escolhe um risoto, já escolhe uma massa, um camarão. Então, cada vez mais o nosso mercado vai crescer. Só que cada vez mais também, se as pessoas não buscarem conhecimento, se prepararem para isso... vai patinar, vai continuar quebrando o negócio. Tem muita tecnologia vindo para auxiliar os donos de negócio de alimentação. Eu vi muito isso lá nos Estados Unidos na feira, mas ainda assim a gente vai precisar de pessoas. Então, a gente vai precisar continuar se capacitando, a gente vai precisar continuar fazendo gestão financeira, a gente vai cada vez mais precisar fazer de marketing, porque cada vez tem mais concorrência, eu preciso mais marketing, eu preciso fidelizar cliente. Então, assim, isso não vai terminar nunca, né? Pessoas, um restaurante basicamente pessoas. Eu volto num restaurante. Geralmente, quando eu dou uma segunda chance para o restaurante, é porque o atendimento foi muito bom, não é? E eu fico muito triste quando eu vejo um restaurante que investe milhões na estrutura, cadeira, prato, e você percebe que o cara não investe no que é o que tem muito. Ele não investe no garçom, que é o garçom. A garçom, para mim, ele tá sempre nos melhores momentos da minha vida. Existe um garçom. Tanto que é o cara que eu mais valorizo. Não é? E muitas vezes ele paga lá uma miséria para aquele garçom, não é? Que é o cara que vai estar na ponta. Não é? É a cara do negócio. A cara do restaurante. Que acontece muito nos restaurantes. Né? E o cara tá lá, nem tá no restaurante, tá lá na praia e o cara ganhando lá um salário mínimo. Puta, esse eu fico puto, cara. E outra coisa é porque a gente tem muito uma coisa assim que eu quero funcionário pronto e já treinado. Então, assim, o que é o mundo ideal? Eu quero que o funcionário já venha pronto e já venha treinado. Só que no mundo real, tu vai ter que formar e treinar teus colaboradores. Muitas vezes, quando tu... Parece muito mais fácil. Não, eu vou trazer um cara já pronto do mercado. Normalmente esse cara pronto já vem cheio de vício, quer fazer do jeito dele. Aí tu não consegue implementar a cultura da tua empresa. E aí muitas vezes tu fica refém do funcionário. Então, assim, para conseguir isso, tu precisa treinar.
Tu precisa fazer isso. Só que isso é muito fácil, né? Terceirizar a culpa, né? Ah, a mão de obra é ruim, a mão de obra é escassa, ninguém quer nada com nada. Eu pergunto, tá, mas e da tua parte, o que tu tá fazendo? Tu desenvolveu a cultura da tua empresa? Tu tem processo? Tu tem treinamento? Ah, não, isso eu não tenho. Bom, então a responsabilidade é tua, né? A gente sempre fala, né? A empresa é um espelho do dono. Se a empresa não tá indo bem, não adianta trocar o espelho, tem que trocar a imagem que tá refletindo. Os melhores restaurantes que eu conheço são os que têm conseguem manter a equipe de garçom durante mais tempo, cara. Você pode ter certeza. Quando o cara troca muito, você vai para um restaurante uma semana, daqui um mês é outro garçom, é outro. Alguma coisa tem errada, tá errada naquele restaurante, cara. Sabe que tem 2 pontos aí. Entendeu? Tem 2 pontos. Eu não vou discordar de ti, mas tem 2 pontos. Porque o que acontece? Tem também restaurantes, eu já fui em alguns aqui em São Paulo, obviamente não vamos citar nomes, mas que às vezes tem garçom lá que tu vê que, tipo assim, cara, esse cara tá uns 30 anos na casa. Só que aí eles já começam a fazer tudo do jeito que eles querem, do jeito deles. Eu fui num bar esses dias aqui em São Paulo, e aí eu tinha participado de um curso e eu fui a primeira leva a chegar. E a gente falou, ó, tá vindo uma turma aí, a gente vai estar numas 50 pessoas. O garçom falou, não, é muita gente. Não. Desesperou. Hoje, pô, tá chegando o cliente, tá vindo gente na casa. Então, por vezes, também tem esses 2 lados. Tem. Às vezes, tu deixa o garçom, ele tá há muito tempo, só que ele também não faz as coisas no padrão, ele faz tudo do jeito dele. E aí você envolve também a lei trabalhista também, que o cara não quer emitir, e o cara finge que trabalha, e o outro finge que tá pagando, e aí fica assim. Tem. Que ele usa a gravatinha borboleta há muito tempo. Esses aí. Eu gosto, viu? Desse tradicional, eu gosto desses garçons mais velhos, cara. Vou te falar. Mas, enfim, tem os 2 lados mesmo, cara. Tem os 2 lados. Cara, e você lá agora, quais são os próximos passos da sua empresa? O que você espera como tem o seu nome? A mentoria é você um curso, tem um nome o curso? Eu tenho algumas questões, né? Eu tenho uma mentoria que chama Mentoria Escalada, que é para quem está ainda no operacional, no gerencial e quer melhorar a gestão do seu negócio. Por que eu vendo, né? O que eu falo? Lucratividade e liberdade, que é o que eu tenho hoje nos meus negócios. Hoje tem 4 operações, nesse momento a gente está conversando aqui e eu estou com 4 restaurantes abertos. O que para muitos é uma loucura, né? Porque tem uma crença muito forte no nosso ramo que é restaurante é uma prisão de portas abertas. Ou seja, até não tem as grades, mas é uma prisão, porque se eu não estiver ali vão me roubar, vai dar errado, o cliente vai reclamar. Mas você tem sócio? Na operação de sanduíches, que é a nossa operação mais nova, eu tenho um casal de sócios. No restaurante italiano, que é a nossa operação principal, somos só eu e minha esposa. E as lojas tocam, tanto a Alphaville, que apesar de eu morar aqui, eu não fico indo na loja todo dia, e a minha esposa também não. Então, realmente, é gestão, é processo, é cultura, é tudo isso. Então, a gente tem essa mentoria. A gente tem uma outra também que chama K2 Club, que é um mastermind. Então, é para donos de negócio de alimentação que já estão num outro nível, que já têm resultado e querem avançar ainda mais. Eu tenho também uma imersão presencial de um dia que eu faço em Balneário Camboriú, faço aqui em Alphaville também. E eu tenho um curso que chama Portal Escalada do Conhecimento, que é onde tem todas as aulas gravadas, planilhas, manuais, roteiros, checklists, enfim, tudo para fazer a gestão. Então, basicamente, são esses 4 produtos, é o meu cardápio de soluções para os donos de negócio de alimentação. Cara, que legal. Agora, como você conseguiu entrar nesse mundo? Porque hoje, basicamente, seu canal de distribuição é a internet, né? Sim. Você via Instagram. Exato. Você se preparou para isso? Você fez cursos para isso? Não é? Sim. Me explica. Porque tem muita gente que quer. Tem muita gente que quer entrar nesse mundo. Além de ser importante para você, que você se tornou um vendedor de você mesmo, isso é importante hoje para os restaurantes também divulgarem tua marca, que é rede social. Sim. Sim. Então, isso, inclusive, você deve abordar, das suas mentorias, você deve abordar como o restaurante deve... Não é? Usar a rede social. Total. Hoje em dia, a rede social para restaurante é muito importante. Mas sim, fiz muito curso, fiz mentoria, faço mentoria até hoje sobre a questão de marketing digital. Eu tenho um mentor de mentor. Eu tenho uma pessoa que ele é um mentor que ensina você a ser mentor, como vender, como escalar, como entregar uma mentoria, um curso. Então, não adianta, né? O conhecimento sempre você vai precisar. Porque você até pode ter o conhecimento, mas se você não souber o como fazer, como entregar, como vender... não vai resolver. A mesma coisa se você souber tudo, mas tu não tiver conteúdo, tu não tiver a prática, porque eu sempre falo, né, para os mentorados e para quem eu converso, eu tenho muito a pele em risco, né? Porque uma coisa, eu bato muito nisso, que assim, eu não sou consultor, eu sou dono de restaurante igual a pessoa ali do outro lado. Porque quando é um consultor,
muitas vezes fica um pouco mais fácil falar, cara, eu acho que tu tem que fazer isso, no financeiro tu faz desse jeito, com o funcionário tu faz daquele outro. Só que o cara não tem restaurante, ele não tem funcionário. Então falar é muito fácil. Ele fala como fazer, mas daqui a pouco ele some, né? Exato, mas ele não tem a pele em risco, né? O skin the game. Então ali eu tenho a pele totalmente em risco. Então o que eu ensino, por mais que eu sempre estou buscando me capacitar, não é o que eu acho, é o que eu vivo, o que eu valido dos meus negócios na prática e eu ensino para os mentorados. E assim, eu tenho restaurante em Balneário Camboriú, São Paulo, Alphaville, então a pessoa pode ir lá no meu restaurante ver se é verdade aquilo que eu estou falando, ela pode ir lá no Google ver as avaliações, ver se é isso mesmo ou se não é, se o restaurante tem movimento ou se não tem. Então eu sou totalmente pele em risco, não é muito diferente. Então acho que isso traz também muita confiança que o que a gente está falando ali tem base, né? Não é um aventureiro que apareceu aí na internet para ensinar o que não sabe, né? O que leu num livro. Mas muito bacana, porque você descobriu uma nova área, você descobriu um novo produto, não é? Que além de você ensinar, faz você ganhar dinheiro também, né? Exatamente. Monetiza com isso. Que legal, cara. Cara, nós tivemos a pandemia, né? Que uma das áreas mais afetadas foram os restaurantes, né? Logicamente. E o delivery aí fez todos sobreviverem e também fez algumas marcas nascerem aí já no delivery. Hoje, atualmente, o delivery, qual a importância do delivery para um restaurante? Falando do seu hoje, Tá, especificamente. vamos lá. Porque tem alguns que são mais, outros são menos, tem alguns que nem tem delivery, não é? Hoje em dia é muito difícil quem não tenha, né? Hoje isso tá cada vez mais... A não ser um tipo muito específico, mas hoje até buffet aquilo tem delivery, né? Vende a marmita ali. Então, por exemplo, antes da pandemia, eu não tinha delivery no meu negócio. Eu não tinha delivery. E aí, a pandemia que me forçou a ter... Porque assim, eu sempre tive muito movimento no restaurante, sempre a casa cheia, final de semana com fila de espera. Eu falei, pra que eu vou mexer com isso? Já tá indo bem assim. E aí, na pandemia, a gente tomou esse baque, né? Então, ali na pandemia, teve 2 pontos, né? Quem não tinha e montou um delivery na pandemia, surfou muito. Porque não tinha custo nenhum, já montou enxuto e foi crescendo. Agora, no meu caso, na época eu tava com 2 restaurantes grandes. Um deles era para 180 lugares. Esse restaurante acabou fechando, por quê? Muito funcionário, folha de pagamento alto, custo de aluguel alto, tudo muito alto. E aí não tem delivery que salve. Não tem delivery que venda que vá cobrir um custo como esse. Então tem esses 2 pontos. E aí também tem muita questão do tipo de comida, né? Por exemplo, o meu restaurante italiano é mais focado em massas e risotos. Pensa quando tu vai pedir um delivery. O que tu pensa para pedir? Risoto eu não peço, dificilmente. Porque ele é uma das mais afetadas ali nesse caminho, não é? Exato. Então, o que é os 3 principais? Hambúrguer, lanches em geral, pizza e sushi. Essas operações, tem muitos mentorados com essas operações. Eu tenho mentorados que, inclusive, tem só Dark Kitchen, que é o quê? É só operação de delivery. Isso aqui vai muito bem. Por exemplo, o restaurante italiano, a gente tem, porque precisa ter, faz uma boa venda, mas, por exemplo, hoje, em média, me representa 10% do meu faturamento. 10%. Mesmo indo muito bem. Agora, tu pega, às vezes, dependendo da operação, pizzaria, sushi, hambúrguer, às vezes é 60%, 70% do faturamento do cara é delivery. Então, por mais que tu trabalhe, que tu use estratégias, tem coisas que já estão na cabeça do cliente, né? Não adianta você forçar uma coisa que, o cliente, até ele pensar nisso, ele já pensou no lanche, pensou no sushi, pensou em outro tipo de comida, né? Então, tem essas questões aí quando a gente fala de delivery. Explica um pouco essa questão da Dark Kitchen, que é um conceito interessante. Explica para quem não conhece. Legal. É um conceito muito interessante mesmo. Eu tenho alguns mentorados que faturam alto só com Dark Kitchen. Eu tive o prazer, semana passada, de conhecer aqui em São Paulo uma operação de Dark Kitchen que eles faturam 60 milhões por ano com Dark Kitchen. Então, o que é uma Dark Kitchen? Dark Kitchen é uma cozinha escura, uma cozinha escondida, né? Então, é um ambiente que não tem atendimento ao público, não tem atendimento ao cliente. Então, isso te traz algumas vantagens. Por exemplo, tu conseguir estar num local mais barato, um endereço não tão caro. Sim e não, porque tu também não pode estar muito afastado, senão a tua rota de delivery vai ser ruim, mas tu não precisa estar nas avenidas principais. Então tu já consegue uma baixa de custo de locação, né, de CTO, custo total de ocupação, tu já consegue jogar lá embaixo. Uma outra coisa também é que tu não tem um atendimento,
que a gente estava falando muito aqui de atendimento no restaurante, essa é uma das maiores dores, né, de um restaurante, porque eu falo que o restaurante é um negócio, eu tô indo um pouquinho longe, vou voltar, é que um restaurante é um negócio muito vivo, porque, por exemplo, é a emoção tua ali como cliente, é a emoção do garçom, se na cozinha o prato começou a atrasar, vira uma correria na cozinha, aí o cliente reclama, o garçom já tá nervoso, às vezes o garçom, tu não sabe, mas ele tá com o filho doente lá em casa, o cara tá ganhando pouco, tá no Serasa e tá te atendendo, então assim, é um mix de emoção maluco o negócio. Quando tu vai pro delivery, tu tira o atendimento. Tu já tira um peso muito grande aí do negócio de alimentação, que é a parte do atendimento. Então, você consegue ter essas questões e aí você vai estar em plataformas, marketplace, app próprio. Hoje tem outras ferramentas para você fazer seu próprio delivery e você vai vender a sua comida basicamente só pelo delivery ou por vezes retirada, mas basicamente só delivery. Então, Dark Kitchen é isso, é uma cozinha escondida e normalmente você tem várias operações dentro. Então isso também é muito legal, porque aí tu também consegue diminuir muito o custo e melhorar a tua rentabilidade. Porque, por exemplo, você pega lá uma estrutura onde você tem forno, fritadeira, chapa e tal, e aí tu pode ter vários restaurantes dentro do mesmo ambiente. Você vai ter uma hamburgueria, você vai ter uma pizzaria, você vai ter um hot dog, você vai ter várias cozinhas dentro do mesmo. Então, muitas vezes o mesmo funcionário está trabalhando para várias cozinhas, então tu otimiza bastante. Então é uma operação muito interessante esse mercado de Dark Kitchen, cresceu muito e eu entendo que vai sempre continuar em crescimento aí. Que loucura, cara. Tinha até um restaurante aqui que eu ia muito, acho que é o Galetes, hoje só tem Dark Kitchen. Só tem, não é? Ele não tem, eu acho que o delivery, eu acho que ele cresceu. Tinha vários Galetes, shopping, rua. Vende o Galeta, é só delivery hoje em dia. Cara, Rafael, se eu fosse abrir um restaurante, vamos lá. Quem sabe daqui a um tempo. Você entende que algumas áreas mais promissoras... Vamos falar de Brasil. Não sei se você quiser falar de mundo. Tá. São Paulo. Existem algumas áreas mais promissoras. O que eu deveria pensar primeiro antes de abrir um restaurante? Tá. De área promissora, o que eu tenho visto... Vamos lá, eu tenho gestão, sou formado, tenho outra, eu já sou formado em administração, sou um executivo, quero abrir um restaurante. Tá. O que eu vejo que tá cada vez mais como tendência e vai ser cada vez mais, eu vi isso nos Estados Unidos. Semana passada eu tive aqui numa feira chamada Natural Tech, que é uma feira que teve aqui em São Paulo, voltada para a parte saudável. Então esse é um mercado que eu vejo que está em grande crescimento. Mercado de comidas saudáveis já tem operações, mas ainda vai crescer muito. Cada vez mais as pessoas buscando mais saúde, buscando se consultar com um nutrólogo, endocrinologista, cada vez mais esse movimento acontecendo. Então eu vejo esse mercado de comida saudável como um mercado muito promissor. Eu visitei, por exemplo, uma operação lá nos Estados Unidos de comida saudável, basicamente saladas assim, né? Os caras já estão com 1.000 lojas nos Estados Unidos, os caras têm capital aberto na Bolsa de Valores americana. Então, o mercado de comida saudável, eu vejo que aí já tem resultado, mas vai ter cada vez mais procura, seja por sem glúten, sem lactose, sem açúcar, todos os sem, né? Todas as restrições. Eu acho que o grande segredo aí, é um mercado que inclusive eu já estudei, já tive algumas investidas nesse mercado, é você criar uma comida saudável realmente que seja saborosa, não é? Sim. E sem adaptar. As pessoas querem adaptar muito, né? Elas querem hambúrguer vegano. Eu acho que não é por esse lado, entendeu? Eu acho que aí você tem que criar coisas, procurar ingredientes sem querer adaptar. Um hambúrguer bom é um hambúrguer normal, não é? Não a carne que é... Não é? Eu acho que aí existe... Se alguém conseguir fazer isso, eu acho que aí realmente tem um futuro. Posso falar um pouquinho sobre isso? Porque isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção nos Estados Unidos. Eu sempre fui super carnívoro e continuo sendo. Mas lá a questão do vegano me chamou muito a atenção. Numa das feiras lá que a gente foi, tinha uma parte muito forte sobre isso. E lá eles estão no que eles chamam da terceira geração das carnes veganas. Então eu comi lá salsicha, hambúrguer, que assim, formado em gastronomia, trabalhei em restaurante, tenho, digamos, um paladar assim, da média, digamos, da população, um paladar um pouquinho mais apurado.
e tu não diz que é vegano. Então tem duas coisas. Tem essa questão que é os análogos, né, à carne. Então o hambúrguer que parece hambúrguer de carne bovina. A salsicha que parece salsicha. E tem a outra linha que é, não, a gente não é análogo, então é cogumelo, é grão de bico. Então tem essas duas linhas. Sim. Conforme isso for avançando ao longo do tempo e conforme for conseguindo baixar o custo ficar semelhante ao custo da carne, cada vez mais essas gerações, tu vê a quantidade que tem de séries hoje no Netflix falando de veganismo, Sim. de vegetariano, por causa da questão climática e tal. Eu entendo que as novas, posso estar errado, mas da visão de mundo que eu tô tendo, do que eu tô vendo, as novas gerações cada vez mais vão migrar para isso. E aí lá eu aprendi um termo que eu não conhecia, porque a gente fala muito do vegano. Mas lá eles falaram do flexitariano. O que é o flexitariano? Ele é vegano só de vez em quando. Eu sei. Então, tipo assim, eu sou vegano só na segunda. Hoje eu não vou comer tem carne. a segunda sem carne, Tem a né? segunda tem sem muita carne. gente fazendo isso. Então, assim, é algo que vai crescer. Eu não vejo diminuindo ou se mantendo. É algo que vai crescer. Mas quando eu falo em comida saudável, não necessariamente precisa ser vegano, né? Claro. Com certeza. Pode ser uma churrascaria também, né? Com Ou um Felice, né? Exatamente. Não é? É muito interessante quando a gente fala de gastronomia, cara. Eu acho que também só um detalhe, uma grande dificuldade no Brasil são os ingredientes, cara. Quando eu falo com chefes de cozinha daqui, não é, eles falam, Paulo, cozinhar aqui no Brasil não é tão fácil. Se você me coloca em Nova York, coloca em Londres, a coisa fica um pouco mais fácil. Quando você pega os ingredientes, cara, eu estava em Londres agora, fiquei lá 3 semanas. Você pega os ingredientes, você pega como um tomate. Come puro. Parece um tomate, cara, mesmo. Aqui você não acha tomate. Você tem italiano. A dificuldade de achar um tomate aqui. Tomate bom, não é? Quando você vai para um mercado lá, ele está falando Londres. É tão diferente o hortifruti dos caras, cara, que aqui é uma grande dificuldade. Infelizmente, porque aqui a gente tem um país, né, de dimensões continentais onde a gente não consegue ter esses produtos, né? Exato, e mesma coisa que tu vai importar, por exemplo, importar de comida italiana, né? Acaba que fica muito caro. Às vezes para tu fazer em casa, comer, tudo bem. Só que tu vai botar isso no restaurante para precificar, fica um preço que muitas vezes tu não consegue cobrar, né? Tem esse desafio também. E também eu acho eu não sei por que não é feito mais isso aqui no Brasil, são os menus sazonais, que na Europa é muito comum. Você tem ali 4 menus de acordo com a estação, não é? Quando você tem a estação dos cogumelos, o menu você adapta, a maioria de alguns restaurantes bistrô, que tem chefe, né, de cozinha, Sim. os chefes adaptam aquele menu para as frutas e para as verduras daquela estação. Isso não acontece, isso é muito difícil acontecer aqui no Brasil. Mesmo em São Paulo, você tem menus ali de chefs. Eu não sei como o cara consegue ficar cozinhando a mesma coisa durante 4 anos. Entre depressão, alcoolismo, drogas. Cara, é loucura, não é? E ele não adapta aquele menu com as estações. Como que você pode ter aspargos durante o ano inteiro? Como que você pode ter cogumelo, abóbora durante o ano inteiro? E isso, cara, na Europa é claro, desde o bistrozinho de esquina até o chefe 3 estrelas Michelin. Não é? Não, total. Essa cultura é muito forte lá. Eu lembro desde a época de faculdade que eles falavam, muitos professores, né, sobre cardápios sazonais. E aí, de novo, tem 2 lados. Para um restaurante estrelado, um restaurante de chefe, eu concordo, tem que ser desse jeito. Mas quando a gente pensa mais em operações, digamos assim, replicáveis, com escala e tudo isso, esse tipo de coisa vai travando ter uma operação mais livre de você. Porque toda vez que tu tem que fazer um menu novo, tu tem que pesquisar receita, tu tem que buscar fornecedor, tu tem que fazer ficha técnica, tu tem que precificar, tu tem que mexer, tu tem que treinar a tua equipe. Então, pensando como negócio, não é a melhor alternativa. Mas se é um restaurante... anual, talvez mudar alguma coisa. Mas um restaurante mais gastronômico, digamos assim, é fundamental que seja existir. Até porque a proposta justamente é essa, né? A proposta é que você não mude. Porque quando a gente fala de restaurante é muito amplo, né? Tem desde o restaurante que vai vender um negócio a R$10 é o que vai vender a 1.000. Então, tem muitos extremos aí, né? Entendi, cara. Cara, dicas de restaurante. Você pode dar? Tem algumas dicas aqui de restaurante que você quer dar? Me fala um pouco. Né? Fala um pouco do seu restaurante. Eu não conheço, felizmente, mas eu quero conhecer. Vamos lá.
Então, a gente tem as duas marcas, né? A Combina Filete é um restaurante de comida italiana, que a gente começou lá com a nossa combizinha, vendendo massa. Na época, a gente começou assim, você escolhia a massa e combinava com o molho. Tá. A gente começou com 5 massas e 5 molhos. Depois foi ampliando um pouquinho mais, já tem mais opções. A gente tem risoto, saladas, brusquetas. É um restaurante italiano, mas o que eu falo sempre, e aí... É o quê? Adaptado ao paladar do brasileiro. Porque tu pode ir para duas linhas. Tu pode ir pro italiano clássico, e tem restaurantes maravilhosos aqui em São Paulo, Sim. que são restaurantes super tradicionais, e tem como o meu, que às vezes a gente leva umas críticas aí. Por exemplo, o que é o... Isso é super polêmico. Quando a gente posta esse prato, é polêmico. A gente teve um vídeo, tem 2 pratos, né? O carbonara e o nosso parmegiana. Que parmegiana nem italiano é, né? Mas as pessoas acham que é. A gente tem um vídeo que viralizou... Não, nem tem parmegiana na É, Itália. então. Tem de berinjela, né? Não de carne. A gente tem um vídeo que a gente viralizou, que deu mais de 2 milhões de visualizações do parmegiana, que a gente fez a nossa versão do parmegiana, porque a gente gosta de dar o nosso toque. Sim. Então, por exemplo, parmegiana tradicional é a carne empanada, frita, e tu coloca ali o queijo, o molho de tomate e tal. A nossa, a gente pega um filé mignon, sela esse filé mignon na manteiga, recheia com queijo Minas, com catupiry, com queijo mussarela, fecha o filé mignon, coloca o molho de tomate e o empanado, a gente faz uma farofinha de farinha panko e coloca por cima. E serve com um fettuccine na manteiga. Puta que pariu, fome, cara. Não almocei, É maravilhoso, cara. só que assim, não é o parmegiana tradicional. E aí vem as pessoas dizendo, não, mas isso não é parmegiana, isso é um massacre contra o italiano morre se vê um negócio desse. E o outro prato é o nosso carbonara. O nosso carbonara tem uma história muito interessante, que quando a gente foi começar ele, a gente fez para um festival que ia ter gastronômico lá em Balneário Camboriú, uns 6, 7 anos atrás, e a gente foi fazer a receita a mais original possível ali para nossa região, porque aí tem essa questão do ingrediente, né? Porque o que é a receita do parmegiana, do carbonara tradicional? É o guanciale, que é a bochecha do porco, queijo pecorino e a gema de ovo. Sim. Essa é a receita tradicional. No Brasil, muitas vezes o que a gente faz com bacon, porque não é fácil achar guanciale. Aqui em São Paulo tu até acha, lá em Santa Catarina não é bem assim para tu achar um guanciale. Queijo pecorino até acha, mas as pessoas gostam mais de parmesão. Vamos falar a verdade, a grande maioria gosta mais de parmesão. E aí o que a gente fez? A gente foi fazer essa receita. Parmesão, bacon e gema de ovo. E a gente divulgou todo o menu, então era de um festival, né? Não podia mudar um menu depois. E a gente divulgou. Na época, isso faz bastante tempo, a gente lançou, no dia que lançou, minha esposa, a gente tava lá no escritório, e aí um garçom bateu, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Já saiu 6 carbonara, e os 6 clientes reclamaram que tem muito gosto de ovo, que não gostaram, devolveram os pratos. Minha esposa entrou na cozinha e falou, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Porque o prato tá divulgado, a gente precisa vender esse menu por um mês e tá todo mundo reclamando. E ela foi lá e botou algo que é muito tradicional lá no sul do país, que é a nata, né? Que é o creme de leite fresco, mas ele tem uma consistência diferente, ele é mais gorduroso, mais cremoso, e botou uma colher de nata lá e falou, vamos ver o que acontece. E foi um sucesso e hoje é um dos pratos mais vendidos até hoje no nosso restaurante. Só que também, quando a gente posta isso, vem a crítica. Porque para um italiano, é um absurdo você colocar um creme de leite no carbonara. Eu acho que existe. As pessoas sabem, né? Que você ali, você tem versões. Você não é um restaurante clássico. Exato. Eu acho que a maioria das pessoas, elas vão nos lugares certos pelos motivos errados. Não é? Quando você vai no Fazano, eu já vi críticas, você vai no Fazano, você fala que tá tudo perfeito, tudo lindo, comeu muito bem, foi atendido, pediu a mulher em casamento, foi perfeito, só que falou que é muito caro. Peraí, você sabia quanto que era, né? Aí você vai para um boteco lá, o Luiz Fernandes lá, lindo, comida deliciosa tal, só que o banheiro tava muito sujo. Você entende? Eu acho que você poderia reclamar do banheiro do Fazano. Você poderia ir lá no boteco, você poderia reclamar que a comida não estava legal, que o preço estava mais caro, entendeu? As pessoas vão pelos lugares certos, pelos motivos errados. Acontece isso. E quando você entra nesses sites de crítica, você vê muito bem. Você vê o cara reclamando, fazendo que o banheiro estava sujo, você vê que no boteco que a comida estava ao contrário, não é? Acontece Exatamente. muito isso daí, né, cara? Então, assim, por exemplo, eu adoro comer um carbonara tradicional. Uma receita clássica. Mas não é todo mundo, não é pro paladar de todos. Então a gente tem que entender posicionamento também. O meu restaurante não é o italiano mais premium
que tu vai encontrar. claro. Aqui em São Paulo tem outros muito mais premium, mas também não é o mais básico, não é aquele de praça de alimentação de shopping. A gente fica no meio do caminho que nos gera muito resultado. E aí, no final das contas, o cliente é satisfeito, ele gosta, ele retorna, a gente tem resultado e é vida que segue. Daqui a pouco você, se você quiser abrir uma outra marca, abre um clássico aí, né? Então. Quem sabe, né? Tem várias redes, né, que eles abrem outras marcas e criam Exato. outros para outros tipos de público, né? Exato. E aí a gente tem uma outra marca que é a Foc Sanduíches, que a gente prepara focaccias, que é aquele pão italiano. A gente prepara lá as focaccias de fermentação natural Bom, e faz os sanduíches nas focaccias. E aí essa operação vai fazer 3 anos que a gente começou lá em Balneário Camboriú. Agora faz alguns meses que a gente inaugurou a nossa primeira aqui em Pinheiros, que a nossa ideia é expandir, fazer franquias. Então a gente já montou a primeira loja piloto aqui em Pinheiros para começar essa expansão. Aonde? Em Pinheiros? Fica ali na Rua dos Pinheiros mesmo. Na Rua dos Pinheiros Na mesmo? Você principal conseguiu um lugar lá? Fiquei Cara, tá meses- difícil ali, viu? Fiquei meses procurando e Puta achei. que lugarzinho ali, principalmente depois do metrô, você não acha mais nada E ali, é depois do cara. metrô. Eu não acho mais nada. Eu acho que todos os restaurantes de São Paulo estão ali hoje em dia, cara. É um lugar muito bom. Que loucura, cara. Que loucura, cara. E aí você quer expandir, esse é um E restaurante essa que marca, você quer assim, escalar. exatamente, é uma marca mais escalável, uma operação que, por exemplo, a gente já atende por totem, então não tem tanto essa questão do atendimento. É um produto que a gente hoje consegue deixar o sanduíche pronto e a gente usa um forno, que é um forno de alta velocidade, que o sanduíche fica pronto em 1 minuto. Então é algo muito replicável, né? Porque como uma das maiores dores é mão de obra, e mão de obra qualificada ainda mais, é um produto que a gente consegue produzir, mandar para as lojas e só fazer a finalização e com uma qualidade excelente. Então essa marca a gente vai investir bastante em fazer ela expandir. Que é muito mais simples a expansão do que um restaurante tradicional, maior, com atendimento, com cardápio um pouquinho mais amplo, né? Tá. Cara, agora uma pergunta, acho uma das últimas perguntas. Cara, o que te incomoda mais num restaurante quando você entra assim? Muitas Como vezes, cliente? Como cliente. Cara, eu cheguei São Paulo, tu sabe que o trânsito Mesmo sendo um restaurante mais caro, mas o que te incomoda assim que Sabe que aqui em São Paulo o trânsito é horrível, né? Então, como eu vim gravar o podcast, eu falei, eu vou mais cedo pra que se der ruim no trânsito, eu não vou me atrasar. E eu cheguei muito tempo antes, eu fui tomar um café num lugar aqui perto. Uhum. E aí, cara, eu cheguei e as duas funcionárias conversando e falando, e eu ali esperando. Tive que esperar elas terminar de conversar o que elas tinham pra conversar pra me atender. Então, assim, quando tu se sente um número, quando tu se sente mais um, quando tu recebe um descaso no atendimento, pra mim isso é o que mais me deixa pé da vida. E eu não tô dizendo isso só... Essa é uma franquia, uma operação replicável, mas esses dias eu fui num restaurante, depois eu te falo em off, de um chefe muito conhecido aqui, e foi a mesma coisa, só que por um outro lado. Como é um chefe muito famoso, os caras, assim, te tratam como, tipo assim... Se estivesse fazendo um favor. Tô te fazendo um favor. É tanta arrogância que eles não te perguntam, e aí, gostou? Precisa de alguma coisa? Tipo assim... Eles acham que são os donos da verdade. Exato. Você é obrigado a gostar de tudo e pagar e ficar quieto e falar obrigado. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, esses dois extremos que envolvem o atendimento aí pra mim. Cara, eu tava até pensando aqui também. Né? Sabe uma coisa que me incomoda? Pode ser um detalhe, cara. Me incomoda. Eu gosto quando eu peço vinho, eu adoro vinho, estudioso de vinho. Cara, eu não gosto que o cara fica com a garrafa longe. E os restaurantes um pouco mais chiques tem, Sim. principalmente no Brasil. Sim. Você vai na França, na Itália, você vai em restaurante muito bom, Vou os deixar na caras mesa. garrafa na mesa, cara. O cara fica aqui, o cara abre aqui a porra de um vinhozinho lá. Porra. Aí o cara leva a garrafa longe, cara. E aí ele vem, ele fica servindo sempre quando eu tô no meio. Eu gosto de acabar a taça, o cara fica servindo no meio da taça. Eu gosto de acabar. Sim. Eu gosto de estar com a garrafa Fez aqui. o vinho respirar, Eu gosto de estar tudo, com a eu- garrafa na é. mesa, cara. Aqui é comédia, cara. Gramado. Eu lembro que eu tava com um amigo meu. Uma garrafa lá, não era nem viu nada. Aí o cara fez. Toda uma cena, Demorou né? meia hora Aham. pra abrir a garrafa de vinho, cara. Eu tinha acabado de voltar da Itália. Eu falei, ô Rodrigo, a gente já tinha bebido dessa garrafa, metade da garrafa desse vinho. O cara abre assim. Daqui na Itália, né, em Roma, né? Aqui é toda uma cerimônia. Mas agora eu te falei, é cultura gastronômica, tem tudo de isso tudo. Cara, me fala, Rafa, qual que é me fala o seu Instagram, me fala o próximo, se você tem agenda de cursos, me fala que a gente vai colocar tudo ali no
no podcast para divulgar pro pessoal? Legal. O meu Instagram é @RafaelScalco. Scalco é SCALCO, numeral 1. @RafaelScalco1 lá no Instagram. Então lá você vai conhecer meu conteúdo, pode interagir comigo. Lá tem todos... a gente tem o link lá com nossas imersões, curso, mentoria. Então tem todas as datas lá. Acho que bom nem falar aqui a data já, porque às vezes o podcast fica rolando depois, né? Então lá tem todas as datas atualizadas. A gente pode deixar o link aí na descrição do podcast também. E fica ali tudo para a pessoa poder acessar, para estar comigo aí, tanto sendo numa imersão, que digamos é a entrada, né? Passar um dia inteiro, ver como é que é essa questão da gestão. Tem muita gente que arrepia depois de um dia de imersão e tem muita gente que entende, pô, eu preciso dar um passo a mais, eu realmente preciso disso para avançar, para ter um negócio com resultado que traga... Porque muitas vezes, o que a gente acontece? Quando a gente vai montar um negócio, o que a gente quer? Quando a gente é funcionário e vai montar um negócio. Pô, qual que é os motivadores? Vou trabalhar menos, vou ganhar mais dinheiro e vou fazer meu horário. E aí, no começo, não é assim. Né? No começo não é assim. Só que aí a pessoa começa a se acostumar e normalizar aquilo. E aí passa 1 ano, 2, 3, 5, 10... E ela virou o melhor empregado dela. Sim. Só que ela não tem 13º, não tem férias, se não der um bom resultado, não tem nem salário. E aí não faz sentido nenhum. E a pessoa começa a achar que isso é normal. E não é. Pode ser comum, muitos donos de restaurante é assim, mas o normal é tu ter liberdade e ter lucratividade. E é isso que a gente vive, que a gente busca ensinar os donos de negócio de alimentação para ter também. Então já sei quem eu vou procurar quando eu for abrir meu restaurante. Não vai ser provavelmente vegano, talvez seja francês, franco-italiano. Vamos ver, com piano, um barzão bonito. Vamos ver. Cara, obrigado, Rafa. Obrigado eu que agradeço. Pela aula, tá? Obrigado a vocês. Acompanhem nossas redes sociais, @UrbanCowork. Gente, obrigado. Até a próxima.